Fala pessoal do Estandarte da Liberdade, Alessandro Calliope para o nosso estudo semanal dos discursos da Conferência Geral. Desconsidere a minha cara, o meu semblante de cansado, tá certo? A gente fez uma viagem em família e ainda estou me recuperando dos dias de muita diversão em família. Mas estamos aqui para o nosso estudo semanal. Começo, como sempre, convidando você, caso ainda não seja inscrito no canal Estandarte da Liberdade no YouTube e também ainda não siga o Estandarte nas redes sociais, por favor, vai lá, segue a gente, compartilha o nosso conteúdo, deixa lá o teu incentivo, algum comentário para a equipe do Estandarte que está sempre aí bem desejosa de criar conteúdo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então você tem agora esse minutinho para você já se inscrever aqui no canal, já deixar um comentário aqui no nosso vídeo também e para ir encontrar o Estandarte da Liberdade nas outras plataformas de rede social e começar a seguir a gente. Então vamos começar. Vamos tentar aqui organizar as ideias, tá? A parábola do filho pródigo, contada por Jesus Cristo, que eu e você conhecemos. O pai tinha 2 filhos, moravam e trabalhavam com ele. Até que um dia um dos filhos chegou para o pai e disse: pai, eu queria que você me desse uma antecipação aí da herança, tá? Queria fazer um adiantamento aí, pegar toda a minha herança e vou seguir minha vida. Vou cair no mundo, vou viajar, vou trabalhar fora, vou conhecer lugares, enfim. Quero que você me dê tudo que eu tenho direito, eu vou pegar então essa minha parte e vou me mandar. É isso que eu quero. E a partir desse momento, e aí ele volta depois de um tempo, né? E o pai o recebe. Então, assim, são muitos eventos, né, nas escrituras. Tem um relato assim bem curto. E aí o Elder Uchtdorf, ele trouxe luz a essa parábola de uma forma que engrandeceu a história toda. E para começar o estudo, eu queria pedir algumas coisas para você. Primeiro, inclua você mesmo, assim como eu estou me incluindo, na parábola. Porque cada um de nós, em algum momento, exerce um dos papéis da parábola do filho pródigo. Ou é o filho, que decide sair do caminho do evangelho, coisa assim do tipo. Ou é o pai, aflito por ver um filho, uma filha, uma pessoa da sua ala, um parente, um primo, um amigo querido, sair também, e aí você fica aflito naquela situação. Puxa, meu amigo, meu filho, meu cônjuge, meu familiar, enfim. E o terceiro personagem, que é o outro filho, né, o irmão, que ficou em casa, dedicado, fazendo todas as coisas, e que tem aquele sentimento ali de que facilmente eu e você podemos colocá-lo como vilão da história. Então, por favor, não coloque o irmão como vilão. E nós vamos entender por que no estudo dessa semana, tá? Então esse filho chega para o pai, faz como já comentamos aqui, pede o adiantamento e vai-se embora. E aí o Elder Uchtdorf, ele faz relatos a respeito dessa vida do filho longe dos pais, longe dos princípios, longe dos padrões estabelecidos pela família. Como ele usa no discurso, longe dos padrões morais que ele tinha ao viver com os pais, tá? Então ele imagina o filho pródigo. Se vivesse nessa época que nós vivemos com mídias sociais, ele disse que imaginava o filho pródigo enchendo as suas redes sociais com fotos chamativas, com hashtags do tipo vivendo o melhor da vida, sendo feliz como nunca antes, eu deveria ter feito isso muito antes, e coisas assim, seguida de hashtags, como as tendências que nós vemos nos nossos dias, né? E aí ele relata que esse filho deve ter ficado rodeado de amigos, porque como ele tinha posses, talvez ia para as festas, é aquele que pagava a bebida, é o que pagava o lanche, é o que pagava a diversão e tudo mais. Usando na linguagem popular, né, principalmente daqueles que curtem o meio do futebol, assim como eu, ele deve ter ganhado muitos parças. E você sabe como é que é o parça. O parça, ele tá ali para dizer tudo de bom para você. O parça não tá ali para abrir seus olhos, o parça tá ali para dizer: vamos lá, continua, não liga para o que estão dizendo. Você está certo mesmo, a tua independência, a tua vida e tudo mais, né? Então, com esse modelo de vida cercado de parças, com posses, ele então se mandou. Só que, em algum momento, as coisas
vão ficar difíceis. E o Ariel Lutzdorf relata um discurso e ficaram. Por 2 motivos. Primeiro, que o dinheiro acabou. E segundo, que uma grande fome, ela alcançou aquela região ali, né, onde eles viviam. Muitas pessoas passaram a ter dificuldades financeiras, econômicas e sociais, né, pessoais também por conta dessa fase. Então ele se viu sem dinheiro e vivendo numa época de grande crise, ou seja, um caos total, né? E aí, muito provavelmente, aqueles amigos ou os parceiros que estavam ali ao lado dele sumiram, porque não tinha mais dinheiro para bancar a festinha, para bancar a vida, para bancar os padrões ali, então o cara já fica de lado. A ponto de ele não ter mais nem a capacidade e condição financeira de bancar um prato de alimento, como diz o Lutzdorf, né? Ele chegou-se numa situação assim deplorável, digamos assim, tá? E o Ariel Lutzdorf usa uma frase que é muito impactante. Ele diz o seguinte: o corpo dele não só sofria com a fome, mas a alma também sofria faminta, né? Não era só a fome do corpo, a alma dele estava faminta, ele estava vazio, estava sozinho, sem dinheiro, implorando por ajuda e muito provavelmente sem ter ajuda, até que ele encontrou um fazendeiro local e pediu lá para trabalhar nessa fazenda só pelo menos para ter o que comer, né? Para trabalhar alimentando os porcos. E o relato das escrituras menciona que ele teve vontade até mesmo de dividir o comer ali dos porcos, né? De tão miserável que tinha se tornado a vida dele. Então o Ariel Lutzdorf faz algumas perguntas de ponderação para nós. Ele diz, ele imagina que o filho pródigo deve ter pensado, mas como foi que deu tão errado a minha vida? O que aconteceu para dar tão errado assim? E a única alternativa que ele tinha era voltar para casa, onde ele teria abrigo, alimentação, a família, roupas e tudo mais. Mas ele deve ter ponderado o seguinte: voltar para casa depois de ter feito o que eu fiz é uma demonstração de fracasso, não posso fazer isso. Voltar para casa e encontrar os meus amigos que eu havia me despedido de forma orgulhosa, dizendo que agora eu vou cuidar da minha vida, que eu mesmo decido a minha vida. Voltar para casa e se deparar com os vizinhos, olhando para eles, dizendo, esse é o filho que abandonou o pai. Nós vimos aqui o pai chorando por tantas vezes porque o filho tinha ido embora. Então todas essas perturbações certamente rondeavam a mente dele e o paravam, né, de querer de tomar essa decisão. Mas chegou um momento que ele não teve mais escolha. E aí ele decidiu voltar. Antes de falar da volta dele, o Ariel Lutzdorf faz uma ponderação a respeito da figura do pai. Tá? Vamos nos colocar no lugar do pai. Você vê o seu filho saindo de casa, da forma como saiu, e com a experiência e um amor paterno ou materno, você entende que o seu filho não estava preparado para esse tipo de situação. E que aquilo traria um sofrimento muito grande. Ele viu o filho se despedir ali, sair do seu campo de vista, com a possibilidade de talvez nunca mais ser visto, né? Então o pai teve que lidar durante anos e anos com aquele sentimento de perda de um filho vivo, digamos assim. Então os sentimentos do pai realmente são muito tocantes para nós, quando nós analisamos pela perspectiva do pai. Porém, o filho retorna. E o Ariel Lutzdorf menciona que o pai talvez estava ali na frente de casa, olhando sempre para a estrada em que viu o filho desaparecer anos atrás, e de repente ele vê alguém andando, em circunstâncias talvez cansadas e bem adversas, mas a frase que ele usa é a seguinte: o pai sabia imediatamente que era o filho. Olha só que interessante. Trazendo isso para o Pai Celestial para conosco, o Pai Celestial sabe imediatamente quando nós estamos pedindo socorro, quando nós estamos passando por situação difícil. Ele sabe exatamente, porque Ele conhece a cada um de nós. O filho então se aproxima do pai e pai, por favor, me contrate para ser um de seus funcionários. Eu só quero ter um lugar para dormir e comida para me alimentar. Só me contrate, e eu sei que errei e tudo mais. Sei que pequei contra os céus, pequei contra ti, então só preciso de um lugar para dormir e um trabalho para poder ter o que comer. O pai, então, no meio daquele abraço emocionado, ele manda os funcionários trazer a melhor roupa, trazer sapatos, preparar o melhor banquete,
E aí a frase icônica que está nas escrituras, que diz: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. É uma frase bem forte. E aí nesse meio de celebração, nesse momento com essa alegria do retorno do filho, é quando nós vamos então fazer uma pausa para analisar o outro personagem da história, que é o filho, o irmão, que sempre esteve em casa com o pai. Se você, assim como eu, já pensou que o outro filho que esteve sempre com o pai foi muito arrogante, foi invejoso, ou demonstrou qualquer outro atributo negativo, eu peço para você parar com esse julgamento agora, tá? Porque assim, o sentimento do filho que esteve ao lado do pai durante todos os anos, enquanto o outro se mandou, é um sentimento genuíno. Vamos parar para pensar. Você continua ali, trabalhando, sendo obediente, fazendo as coisas corretas, e aí de repente você vê o seu irmão que decidiu, por conta própria, pegar toda a sua parte, dinheiro, posses, seja o que for, ter uma vida desregrada, acabar com tudo, ficar na sarjeta e retornar e ver o pai festejando, fazendo banquete, todas aquelas coisas. O seu sentimento é de: puxa, mas e eu? E eu que estive aqui esse tempo todo, fazendo tudo certinho, nunca tive uma celebração, nunca tive uma recepção tão calorosa como essa. E ele que acabou com a sua reputação, pai, e ele que acabou com parte das posses, e ele com tudo, tem essa celebração. Eu sei que pode parecer invejoso, que pode parecer descabido, tá? Mas é um sentimento genuíno, que talvez eu e você já tivemos em algum momento das nossas vidas. O pai então olha para o seu outro filho e diz: filho, não tem nada relacionado a posses, não tem nada relacionado à festa, ao banquete, às roupas novas, o sapato novo. Tem a ver com cura. O seu irmão está sendo curado, ele está retornando para nós. Ele fez o que fez, porém ele retornou. E a partir desse momento, no discurso da Adelt-Dorf, que ele analisa é muito mais rico, tá, gente? Eu sou incapaz de transmitir aqui para vocês a grandeza de detalhes que o Adelt-Dorf conseguiu implementar na parábola. Por favor, estude, leia novamente, assista novamente esse discurso, porque ele vai transformar a sua forma de aprender e de estudar essa parábola, assim como aconteceu comigo. Então, a partir desse momento que ele termina o relato da parábola, ele começa então a aplicar isso para nós, tá? Porque ele fala: as parábolas não são sobre povos antigos, a parábola é sobre eu e você, é sobre cada um de nós, e nós estamos incluídos nas parábolas, tá bom? Então, assim, às vezes nós podemos nos perguntar se é possível voltar, tá? E aí nós podemos pensar nesse momento de alguém que está afastado da igreja completamente, ou podemos pensar que talvez eu que esteja frequentando a igreja nesse momento, estou afastado espiritualmente do Senhor. Eu esteja ali frequentando a igreja nos domingos, esteja ali assistindo talvez as classes dominicais, porém estou afastado espiritualmente. E você se pergunta: será que vale a pena voltar? Será que se eu voltar, como é que eu vou ser recebido pelas pessoas? Como é que eu vou ser visto por todo mundo que estava aqui, que eu estava com eles até outro dia e agora de sair e voltar? Então, amigos, o Adelt-Dorf fala: sim, vale a pena. E se você tem dúvidas de como o Pai Celestial vai te receber, leia a parábola, porque o Senhor vai te receber com os braços abertos, com uma grande celebração, vai te colocar as melhores roupas, metaforicamente falando tudo isso, para te receber de volta. E vai dizer: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou, e agora está de volta ao nosso convívio, tá? E eu e você estamos no papel de receber essa pessoa. E agora falando talvez de alguém que você conheça que está afastado da igreja. Eu e você temos o papel de receber, de abraçar, de ter certeza que a pessoa se sente bem-vinda, tá bom? E se porventura você vê um irmão que está retornando,
e logo após esse retorno ele recebe uma bênção que talvez você está almejando por aquela bênção e ainda não recebeu, não precisa ter o sentimento do outro irmão, tá? Daquele que ficou lá em casa, que ficou ajudando o pai, trabalhando e tudo mais. Não é uma disputa, tá? Não é uma competição de quem recebe mais bênçãos ou de quem recebe as melhores bênçãos, mas sim tem a ver sobre cura. Essa parábola fala sobre cura. E nós estamos ou no lado de quem está sendo curado, ou no lado de alguém que precisa ajudar o outro a ser curado, tá bom? Então, amigos, que parábola maravilhosa e que discurso maravilhoso. O filho pródigo e o caminho de retorno ao lar, né? É um discurso que, como eu disse lá no comecinho, vai ficar marcado no meu coração, na minha memória, vai ser utilizado como aqueles discursos assim, referência, tá? Sobre o assunto. Porque o Adultdorff, com seu manto apostólico e o seu amor pelo Evangelho, conseguiu transmitir uma mensagem maravilhosa, riquíssima de ensinamentos para todos nós. Tá bom, gente? Estamos quase lá, hein? Está chegando a próxima Conferência Geral. Estamos tendo aqui essa oportunidade de estudar semanalmente o discurso dos apóstolos, aqui no Estandarte da Liberdade. Mais uma vez, deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Se você já esteve como filho pródigo, como o pai, como outro irmão, ou qualquer outra parte do discurso que você gostou, deixa aqui nos teus comentários. Se inscreve no canal Estandarte da Liberdade, compartilha os nossos conteúdos, nos segue nas mídias sociais também e deixa aqui a sua contribuição sempre, tá bom? Muito obrigado, tá, gente? Nos vemos então na próxima semana. Até mais.